A política externa do presidente Lula é mais independente do que as outras, dá mais importância aos vizinhos ou segue o mesmo caminho da diplomacia brasileira? O pedido feito por George Bush na ONU de que outros países ajudem a reconstrução do Iraque será atendido? O que resultará do desentendimento Estados Unidos-França? O fracasso de Cancún compromete a rodada de negociação comercial que começou em Doha? Hoje eu recebo aqui dois brilhantes e experientes diplomatas brasileiros para tratar dessas e de outras questões de relações internacionais. Luiz Felipe Lampreia, ex-ministro das Relações Exteriores e que hoje é presidente do SEBRE, Centro Brasileiro de Relações Internacionais. E Marcos Azambuja, que foi secretário-geral do Itamaraty e embaixador do Brasil na Argentina e na França. Então, o que vocês acham? O Brasil está fazendo uma política externa totalmente diferente no governo Lula ou é a mesma que veio sendo desenhada ao longo dos anos, mudada um pouco, mas não é uma ruptura? O que é que está acontecendo? Sua opinião. A política externa, Miriam, é a projeção daquilo que um país existe, daquilo que o país representa no cenário internacional. Portanto, ela dificilmente poderá ser mudada ao sabor dos governantes do momento ou das circunstâncias. Ela necessariamente tem que refletir as coisas permanentes no país. E, por exemplo, a necessidade de ter uma excelente relação de integração com os vizinhos. A luta pela abertura de mais espaço para os nossos produtos no mercado internacional. A preocupação com a injustiça social, tudo isso são constantes na nossa história, são fatores determinantes e, portanto, eu creio que a política externa do Brasil é uma sequência que vai sendo acrescentada pouco e pouco e pode sofrer variações de estilo e variações de ênfase, mas não de temas essenciais. É a sua opinião também? Essencialmente é a mesma. O que se altera um pouquinho é a massa crítica que o país tem. O Brasil hoje é mais país do que foi, portanto fala com mais autoridade, e é a circunstância internacional que se altera. Portanto, o país é mais ele mesmo, com mais peso, e o mundo vive vicissitudes, circunstâncias que cada governante tem de refletir. Mas, essencialmente, o que diz o Luiz Felipe é rigorosamente verdade. Um país com a maturidade, a racionalidade do Brasil, apenas se desdobra, não se reinventa. Agora, tem uma impressão, uma interpretação de que essa política externa agora é mais anti-americanista. O que você acha disso? Eu acho que o sentimento público brasileiro hoje é muito anti-americano. Mais até do que eu acharia. É a opinião pública. A opinião pública. E é por causa do presidente americano, o estilo dele, ou porque nós ficamos, de repente, assim, mais cansados? O Bush certamente acentuou muito isso, pelo seu unilateralismo, pela maneira prepotente que frequentemente coloca as coisas, pela maneira, digamos, desinteressada na opinião dos outros. Na verdade, o governo Bush está fazendo uma coisa muito séria, que é abandonar a busca de um consenso do primeiro mundo, pelo menos, do consenso da OTAN, o consenso de Washington, em todos os grandes consensos, para seguir o caminho americano como seja, com quem quiser acompanhar os Estados Unidos. Isso é uma diferença importante que pega mal. E ontem foi um pouco assim, né? O discurso dele foi mais ou menos nessa linha, assim, não há campo neutro, ele falou. Não há campo neutro, né? Ou de novo a ideia de ou você está comigo ou está com o meu inimigo. Isso aí, que tipo de reação causa? Quer dizer, é só o Brasil que está ficando anti-americanista ou isso é uma onda global? Eu creio que é um sentimento muito difuso, muito generalizado. Há uma percepção de arrogância, há uma percepção de unilateralismo, para usar a palavra que descreve o que é. É a fuga da busca de consensualidade, de entendimento, para uma afirmação singular do poder. Isso não é bom. O que houve, eu acho também, Miriam, é que depois do atentado contra a Nova York, imaginou-se que os Estados Unidos, que tinha ganho uma grande simpatia internacional, ia usar essa simpatia para forjar uma nova aliança internacional contra o terror, pela justiça, por uma ordem internacional mais justa e mais equitativa. E, em vez de acontecer isso, o que aconteceu foi esse aumento da vontade soberana de uma superpotência. Isso alienou ainda mais os Estados Unidos. Você sabe, eu tive uma reunião em Nova York, talvez uma semana depois do 11 de setembro. E nessa reunião, a mensagem que todos os que não eram americanos davam era exatamente essa. E 6 meses depois, um dos americanos que estava presente na reunião, isso me admira muito, que vocês, pessoas experientes, vividas e tudo, tivessem qualquer ilusão de que os Estados Unidos iam seguir por esse caminho que vocês estão preconizando. Esse pessoal que está no governo, em Washington,
é unilateralista, eu os conheço a vida inteira e eu apostaria todas as economias da minha vida que eles não iam mudar de linha e de fato não mudaram. Isso cai mal, né, de modo geral. Agora o discurso de Bush chegou a decepcionar, quer dizer, você achava que ele podia ser um pouquinho mais, queria a opinião dos dois, ele podia ser um pouquinho mais a favor de um entendimento com a França, que seja, com a Alemanha? Eu acho que ele decepcionou a todos. Eu entendo pela leitura hoje dos jornais que os soldados americanos estão decepcionados. Os outros estão decepcionados. O que o presidente americano quis fazer ontem é muito difícil. É depois de que as coisas dão errado, e crescentemente errado, fazer um apelo a que outros venham socorrê-lo, sem dar nenhuma medida real de participação no jogo das responsabilidades. É difícil isso. É claro que os países vão ter de ajudar, porque mesmo quando há um erro no início, você não pode se desinteressar das consequências mais tarde. Em outra palavra, responsabilidade quer dizer isso. Errado foi, errado está, mas cabe ao mundo agir bem. Portanto, haverá uma forma de socorro. Mas o apelo ontem não ajudou a dar a sensação de uma conversão ao multilateralismo, mas apenas um unilateralismo com dificuldade. Concordem comigo, né? Eu estou certo, o Iraque é livre e tal. Agora, há um maior interesse em relação ao papel do Brasil no mundo, na diplomacia mundial, na área da negociação comercial? Você tem sentido isso? Na área da negociação comercial, sem dúvida, isso não é novo. Mas eu acredito que, de um modo geral, por exemplo, inclusive na questão do Iraque, haveria um grande interesse, haveria um grande valor atribuído a que o Brasil pudesse, por exemplo, enviar um contingente. É claro que não é do interesse brasileiro fazer isso, eu tenho certeza que o governo Lula não fará isso, com razão. Mas eu acho que haveria um valor, porque o Brasil, de qualquer modo, representa, mesmo fora do inventário, do comércio, no qual ele é relativamente significativo, representa uma força de paz, uma força de moral importante no mundo, que é maior do que a força da sua própria projeção patrimonial, digamos apenas, entende? Agora, no começo do governo Lula, houve algumas intervenções, como por exemplo na Venezuela e em outros países, até uma reunião de pessoas do PT com um dos candidatos até que perdeu a eleição, a Elisa Carrió, lá na embaixada, numa atuação que parecia escolher um grupo político dentro de cada país que interessaria mais ao Brasil. Isso é diferente do que o Brasil já fez no passado. Qual o risco de ter esse tipo de política? Eu acho que é natural que no começo, sobretudo vindo de um partido como o PT, que durante tanto tempo esteve na oposição e se relacionou com os seus contrapartes da oposição de outros países, que houvesse um pouco esse impulso. Mas o que rapidamente se verifica é que tomar partido e entrar no jogo político de um país vizinho significativo é uma coisa muito arriscada, muito complexa, porque, em primeiro lugar, não é evidente que as forças da sociedade desse país queiram que isso aconteça. Pode ser que um ou outro partido tope, mas o país provavelmente não quer. Em segundo lugar, porque o Brasil não tem suficiente condições objetivas, inclusive, para levar isso aos últimos termos, em termos de ajuda, em termos econômicos, em termos militares, de maneira que é perigoso e é precário. Não é à toa que nós, desde a Guerra do Paraguai, não nos metemos mais significativamente na vida de ninguém. A gente tem sido sábio nisso. Agora, a Argentina, o que vai acontecer com a Argentina? Quer dizer, o presidente Kirchner, ele tem sido bem sucedido na recuperação econômica, em vários outros pontos, mas ele tem demonstrado uma tendência assim, meio populista. Declara moratória ao FMI para no dia seguinte pagar. Como é que está vendo a evolução do quadro argentino? Olha, a Argentina tem às vezes um pouco mais de sorte que o Brasil. A Argentina pode se permitir erros que no Brasil teriam sido catastróficos, pagando um preço muito mais suave. Em outras palavras, a Argentina tem uma abundância de recursos, tem uma falta de pressão demográfica, tem uma riqueza agrícola, pecuária, que permite a ela dar guinadas, mexer o pêndulo demais, coisa que no Brasil seria terrível. Porque eu acho que a Argentina saiu daquela grande crise de uma maneira razoável. Encontrou um governo que está fazendo as acomodações que aparentemente o momento permite. É claro que nesse episódio de parecer desafiar o fundo e depois cumprir, há uma gesticulação, há uma retórica que também um pouco é parte
do estilo com que se faz política ao sul da gente. De modo que eu tenho a impressão que a Argentina sempre vai menos bem do que pretende e menos mal do que nós presumimos. A Argentina, eu digo sempre, é um país que tem fundo. Às vezes não tem fundos, mas fundo tem. Ela tem uma base sólida na sua economia e na sua circunstância. Agora, a negociação da Colômbia com as Farc no Brasil, que chance tem uma negociação como essa de dar certo? Todas as outras fracassaram nos últimos anos, né? As últimas tentativas. Nos últimos 40 anos, todas as tentativas fracassaram. E será que dessa vez tem alguma chance? Talvez tenha a chance de, pelo menos, voltar ao diálogo, né? Porque o caminho, desde que se rompeu a busca do acordo de paz no final do governo Pastrana, foi um caminho de briga total, né? Quer dizer, de guerra aberta, declarada, sem nenhuma trégua. Esse caminho, evidentemente, é um caminho desastroso para todos, para as próprias Farc, né? Eu acredito que as Farc estejam hoje suficientemente feridas para ter interesse em, pelo menos, aparecer como disponíveis para uma conversa. E eu creio que o governo Pastrana também não perde nada em ter uma certa generosidade, embora aposte, sobretudo, no caminho militar com a ajuda dos Estados Unidos. Tá certo. Agora, mudando de novo de continente, quer dizer, você conhece muito bem a França, estava lá até recentemente. Qual é o papel da França nesse momento de uma potência como os Estados Unidos, tão poderosa e tão isolada no sentido da fé, né? As pessoas não acreditam no que eles estão falando. E, de outro lado, o contraponto da França. A França está fazendo o quê? Qual é o papel da França nesse momento na história do mundo? Olha, a impressão que eu tenho é que a França lamenta que o seu poder hoje seja menor do que ela acha que merece. A França tem uma grande elite, a França tem uma grande civilização, tem uma grande cultura. A França se sente encarnando uma racionalidade, uma europeidade. A França se Mas vê... não parece mais racional? Quando o Chirac fala, eu acho bem mais racional do que quando o Bush fala. A França tem, portanto, essa percepção dela mesma. E está agora vivendo um momento em que entre o estilo francês, a substância do pensamento francês e o pensamento do governo americano, há um abismo de diferença de tal ordem que é quase impossível o diálogo. Então a França hoje encarna uma alternativa intelectual, uma alternativa quase que conceitual ao que os Estados Unidos representam. Outro dia o articulista Thomas Friedman escreveu assim: nós temos que assumir, eles são nossos inimigos. É assim mesmo? É tão grave assim o caso deles? A palavra inimigo tem sempre um conteúdo um pouco emocional. O que a França expressa hoje é um pouco o sentimento europeu. Não pense que a França está falando sozinha. A Alemanha pensa muito assim, boa parte da Inglaterra pensa, os vizinhos. A Europa hoje se sente ameaçada, não mais como no Guerra Fria, por um adversário presente, mas por um desvio do que ela considera o caminho da racionalidade, do diálogo. A Europa hoje é uma Europa de convívio entre os países. Para eles, o unilateralismo é inconcebível, porque eles já vivem num clube de estados e de nações. Portanto, eu acho que a França peca um pouco às vezes, porque a França é tão eloquente, a França é tão inteligente, que às vezes ela não resiste à tentação de expor as suas ideias com excesso de brilho, o que causa dificuldades interpessoais que não são pequenas, como fator agravante do problema que nós vivemos. Tá certo. Cancún enterrou a negociação comercial de Doha ou não? Enterrar, não creio que tenha enterrado, mas certamente adiou por um bom tempo. Vai ser difícil retomar isso tão cedo. O Brasil está muito orgulhoso do seu papel, mas na verdade foi um fracasso. Como é que a gente entende essa contradição? Eu acho que a gente não pode deixar de constatar que foi um fracasso, infelizmente, porque nós não levamos vantagem nenhuma nisso. Quer dizer, nós acredito, chegamos até perto, tudo que eu sei é que a delegação brasileira foi muito eficaz na coordenação do Grupo dos 21 e conseguiu que se avançasse muito rumo a um acordo, por exemplo, em agricultura, que é o assunto fundamental para nós, e na hora H, no final, terminou-se por perder tudo, né, na verdade. Então, não há como esconder que foi um fracasso. Agora, que o Brasil certamente apareceu como uma liderança forte, importante, séria, significativa, eu não tenho dúvida nenhuma a esse respeito. E portanto, isso é um ponto positivo. Agora, não é para se comemorar com uma grande vitória. Isso é verdade. Deixa eu fazer uma pergunta sobre dois países que me intrigam muito.
São duas realidades diferentes, mas são dois países importantes e determinantes. A China e a Índia. A China não para de crescer, é um crescimento completamente fortíssimo. O mundo parou de crescer, a China está crescendo a taxa de 7, 8, 10%. O que vai acontecer com a China? Ela vai virar assim, primeira potência mundial em algum momento? A Índia é minha outra questão. Quer dizer, está todo mundo interessado na Índia, porque a Índia tem uma elite super educada, uma elite super competente para esse mundo da tecnologia. Outro dia eu estava conversando com um empresário executivo de uma empresa sueca que estava encantado com a Índia, porque tinha ido lá e tal, e é um grande mercado para eles. Eu falei, mas quando você fala de Índia, você está falando de que tamanho, quem está no mercado? Quantos indianos estão no mercado? Ele falou assim, 50 milhões. Bom, como tem 1 bilhão, eu fico imaginando que tem que excluir 900 milhões. Até quando será possível a Índia se sofisticar do ponto de vista tecnológico, continuando mantendo a grande maioria da sua população contida pelos princípios religiosos e culturais? Você vê que não são perguntas simples, vocês têm pouco tempo para responder. Eu acho que a diferença entre os dois é justamente, como você disse no final da sua pergunta, cultural, né? Quer dizer, o embasamento cultural chinês, confuciano, eu acho que compatível com uma proposta de modernidade, com uma proposta de globalização, com uma proposta absolutamente de inserção. Mas não vai ter um conflito na hora? A proposta indiana não é. A proposta indiana não é. Quer dizer, há na cultura indiana um certo fatalismo, por exemplo, em relação à demografia, há uma certa aceitação, por causa das concepções religiosas, de que o sofrimento é um custo que tem que ser suportado. Enfim, há uma série de desincentivos que fazem que, como um conjunto, o país não tenha as mesmas condições objetivas que a China. Porque a China, se você olhar, a China, há 20 anos atrás, estava tão mais miserável do que a Índia. E, no entanto, ela já decolou muito mais. A Índia tem bolsões de ultramodernidade, por exemplo, ela é capaz de fazer bombas atômicas, é capaz de computadores e tudo mais, mas ela não resolveu basicamente o problema, enquanto que a China está muito mais avançada nesse sentido. O que você acha, Marcos? Olha, eu vejo com prazer o crescimento de grandes potências, e sobretudo nós mesmos, quando chegar a nossa vez de chegar ao primeiríssimo time. É mais fácil, acho que o Felipe concordará comigo, para o nosso emprego, trabalhar com um mundo multipolar, ou pelo menos poderosamente bipolar, do que tratar com unipolaridades. De outra maneira, outras palavras, China, Índia, Europa, nós na América. É importante que o mundo tenha focos alternativos de poder, porque os equilíbrios se estabelecem com mais facilidade. Eu acho que a China, como diz o Felipe, vai melhor e mais adiantada. A Índia tem uma coisa que é difícil para nós avaliar, que é uma espécie de valor da espiritualidade, que é de difícil cálculo e medida, mas ela, num mundo que se cansou um pouco de um materialismo eficaz, desenvolvimentista, pode estar com uma resposta embutida que eu não exatamente entenda. A China não se oferece como alternativa ou como modelo alternativo moral para o mundo. A Índia, sim. Isso é uma coisa interessante. Eu vejo hoje uma grande sedução da mocidade pelo que a Índia, de certa maneira, imperfeitamente encarna. A Índia é um caminho alternativo interessante. Olha aqui, você estava falando aí, Marcos, que quando chegar a nossa vez, vai chegar a nossa vez? Quer dizer, alguns países frustram as expectativas dos seus povos. Será que o Brasil vai frustrar? Ou o Brasil vai jogar um dia no primeiro time, ou pelo menos vai se tornar uma nação mais relevante para o mundo do que é hoje? Isso é inexoravelmente sim, vai. O meu problema com o Brasil não é histórico, é existencial. A minha angústia é pensar que o Brasil chegará lá, quando eu não esteja mais aqui para assistir. O meu problema, portanto, não é de desconfiança do nosso destino histórico, é saber se eu assistirei à nossa chegada a esse patamar. Eu creio que nós estamos por passos sucessivos chegando lá. Estabilidade política, estabilidade econômica, produtividade agropecuária, competitividade industrial. O país está se construindo de uma maneira extraordinária. Eu sou, e sobretudo agora ao voltar, um fascinado com o caminho que o Brasil percorre. Porque como o Brasil não é dramático, ele é quase vegetativo nos seus processos, você não se dá conta do caminho percorrido. Portanto, sim, nós chegaremos lá.
Agora, o que falta para o Brasil chegar? Sua convicção também é que a gente vai chegar ou não? Que falta superar a sua imensa dívida social, basicamente. É inclusão social, esse aqui é o nome. Não tenha dúvida. E o grande handicap que o Brasil sofreu desde o começo foi a escravidão. Foi o que isso implicou e que até hoje o Brasil E nunca paga foi o preço. enfrentado depois, Não foi né? enfrentado a tempo, foi protelado durante tempo demais. Quando foi mal resolvido, e depois nunca foi completamente superado, né? E esse é o nosso grande, a bola de chumbo que no pé do Brasil existe é essa. E essa inclusão social é que é a única realmente maneira de fazer com que o Brasil possa se tornar uma nação mais homogênea, mais moderna, mais inclusive respeitada internacionalmente. E aumenta inclusive o mercado, o consumidor, da perspectiva do capitalismo, a inclusão. Aumenta tudo. Aumenta tudo, aumenta a força. E qual o caminho da diplomacia brasileira, sua opinião? Eu acho que o caminho da diplomacia brasileira é um caminho bem resolvido, bem traçado, é um caminho de harmonia com os vizinhos, de integração, é um caminho de uma presença internacional forte, mas não um objetivo de potência. Eu acho que é um grande erro pensar em Brasil potência, em querer que o Brasil tenha armas nucleares, que o Brasil tenha mísseis de longo alcance, que tenha coisas que são os ingredientes de uma superpotência. Mas deve ter uma presença moral forte, uma presença política forte, como tem já nas Nações Unidas, por exemplo, e também deve ter as melhores relações possíveis com os grandes países do mundo, porque é muito importante para nós que assim seja, por todos os pontos de vista, econômico em primeiro lugar, comercial, mas de todo ponto de vista, que nós temos o melhor relacionamento com o G7, inclusive com vistas a entrar para esse clube, que o Brasil naturalmente vai entrar. O programa está acabando, eu queria só saber o seguinte, a gente vai conseguir a cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU ou é melhor desistir? Eles não vão dividir o poder? Eu acho que vamos. Há uma pequena divergência entre aqueles que acham que isso deve ser uma busca deliberada da diplomacia brasileira, portanto um objetivo, ou aqueles que acham que se nós somarmos os méritos e as virtudes que são nossas e o poder que o Brasil expressa, esse assento será nosso. Em outras palavras, vai-se buscar a fruta na árvore ou se espera que ela se caia no nosso colo? Um pouco, eu acho. Você acha que adianta procurar essa fruta na árvore? Eu acho que no momento é inviável. No momento não há condições objetivas para isso. Está bem alta lá. Mas eu acho que nós vamos chegar, quem sabe há muito mais, inclusive, porque o Conselho de Segurança não é necessariamente o mais importante para nós. O Conselho de Segurança não creio que tenha em sua pauta os temas que são fundamentais para o Brasil. Seria muito mais importante, por exemplo, participar de um G7 do que o Conselho de Segurança, sem comparação. Eu acho que nós vamos chegar a isso. Ok. Muito obrigada, Marcos. Obrigada. Obrigado. 2 experientes diplomatas conhecedores do mundo acham que sim, o Brasil um dia vai estar jogando no primeiro time. Tomara que o Brasil se apresse. Até a próxima semana.